Uma vez mais, Sua Excelência, a Reverendíssima Dom João de Seita Nazaré, o nosso bispo prelado desta Diocese de São Tomé e Príncipe, muito bom dia. Bom dia. Sua Excelência, São Tomé e Príncipe celebra 50 anos da sua independência, portanto, vamos fechar um ciclo de 50 anos e vamos abrir um novo ciclo de 50 anos. Pergunto-vos, como é que o senhor caracteriza estes 50 anos e quais foram os grandes contributos da Igreja Católica ao longo destes anos? Obrigado. Simplesmente dois pontos. O primeiro, falar da liberdade, que realmente conquistamos a liberdade, e a liberdade é o grande dom que Deus nos deu, que devemos viver essa liberdade com espírito de homens livres. Mas a verdade é que, ao vivermos a liberdade, às vezes vivemos também presos, não é? Há situações que não nos deixam totalmente livres, por causa de alguns sentimentos, comportamentos que nós, os seres humanos, carregamos connosco. É que a questão de, durante estes 50 anos de independência, não fomos capazes de nos libertar do nepotismo nem da corrupção. Continuamos presos, né, às nossas ideias, à nossa corrupção, e muitas vezes, por causa desses comportamentos, nós escravizamos nossos irmãos. Nós todos recebemos a independência, mas nós tornamos senhores uns dos outros e não criamos espaço para que toda a nação viva e saboreie realmente a própria a independência. Por isso, como momentos bons, acredito que a nossa democracia, segundo as leituras que se vai fazendo por ali fora, vai caminhando, de acordo com as nossas dificuldades, mas vamos caminhando. Muitos governos sim, mas vamos vendo que tem havido a possibilidade de excedência, não é? Quando alguém ganha e que governa para fora, não é? Em termos de contribuição da Igreja, muitas contribuições, né? A nível de educação, muitas escolas foram construídas pela Igreja, a educação e a promoção né, do ser humano, as irmãs com os centros que acolhem as meninas, a promoção das meninas, lar para os rapazes. Então, em termos de educação, vamos assistindo que realmente a Igreja tem tido esta preocupação. No nível social, temos estado ao lado dos mais desfavorecidos, né? Criamos centros que acolhem os idosos, que acolhem as crianças, essas crianças muitas vezes totalmente abandonadas, né? Vamos colhendo, vamos pedindo aqui e ali para realmente mantermos esses espaços, essas instituições, né? Nossos idosos que são a franja realmente mais desfavorecida da nossa praça, a Igreja tem tido uma grande preocupação, né, para com os idosos, os ofertórios que colhemos na Igreja e depois levamos para os idosos, uns que estão nos nossos lares, para aí fora. Em termos de justiça, a Igreja tem estado nas suas homilias, né, nas suas mensagens, a transmitir a necessidade para que este país seja um país em que a justiça funcione. Então, a Igreja tem usado os seus meios, né, para enviar essas mensagens da necessidade de que a justiça deve realmente existir e funcionar no nosso país. Em termos culturais, é verdade que nós vamos mantendo as nossas igrejas aí, né? Que é uma franja arquitetónica do nosso país. É verdade que nós temos a Capela de Neves, de Bom Espaço, a Capela de Aguizé, que
que, que nós precisamos de pegar com maior urgência, mas pelo menos temos estado a evitar todos os esforços para que realmente sejamos esta igreja que atua, que esteja ao lado daqueles que precisam e uma voz que também ajude a que este país caminhe. Sua Excelência, aqui mencionou alguns males, particularmente nepotismo, falou também da corrupção. Assentou um bocadinho neste grande mal que é reconhecido praticamente por todos nós, que é a corrupção que assola esta sociedade. Até que ponto a Igreja Católica pode contribuir para, pelo menos, estancar ou acabar com este grande mal que é um dos males que mais aflige a nossa sociedade, o país em si? Em termos de nossa contribuição, passa necessariamente pelos espaços que nós temos, né? Pela catequese, né? Que é um espaço de formação das futuras gerações, né? Ajudar as crianças a compreender que se o bem é comum, é para todos, não posso usurpar, né, todo para mim. Porque temos que começar com os mais novos. Né? Vamos percebendo que temos que voltar para a franja mais nova. Não estou a dizer que eventualmente os mais velhos já estão perdidos, não é isso. Mas que temos que ir aos miúdos, às crianças, começar a orientá-las para uma educação integral, uma educação de reta razão, do respeito pelo bem comum, do respeito pelo país, pela cultura, não é? Pela valorização, né, daquilo que é nosso. Porque nas homilias os padres vão falando, vão chamando a atenção, vão alertando a necessidade de nós cuidarmos daquilo que é nosso, porque quando falamos da corrupção em algumas instâncias, só que esses atores políticos não caíram no céu. São pessoas que são aí colocadas, vão para aí conjugar com os seus vícios. Então, o vício que nós trazemos conosco é que tem que ser curado. Porque os jovens, se a gente perguntar a um jovem, se tivesse agora a oportunidade de ser nomeado o responsável deste ou daquele sector, o que tu farias? Eu provocaria o máximo possível. Eles dizem já isso assim já. Né? Ou seja, há um vício que já está instalado. Né? Então é preciso nós conhecermos, talvez com os mais novos, né? Que isso passa por interesse de todos. Né? Todos nós devemos compreender que as coisas... Já identificamos o problema. Essa é a questão. Né? O problema já está identificado. Não vai pensar estamos aqui a bater no problema, agora temos a solução. A solução é educação. É preciso educação. Educação para a verdade, educação para a justiça, educação para o amor, educação para a esperança, porque muitas vezes vamos ouvindo também que este país já tem o seu dono, trabalhar para quê, trabalhar ou não. Então, é preciso que nós comecemos a educar e uma certa mudança de mentalidade para que realmente adquiramos outro rumo, outra direção. Disse-nos, e creio muito bem, que a Igreja Católica, ao longo dos 50 anos que se fecha esse ciclo de 50 anos, contribuiu significativamente para o desenvolvimento deste país, São Tomé e Príncipe. Pergunto-vos, abrindo um novo ciclo de 50 anos, está esta Igreja disposta a caminhar e dar o seu contributo para o desenvolvimento do São Tomé e Príncipe? Sim. Por quê? Porque nós temos estado a ir ao encontro das pessoas. Porque volta e meia a Igreja Católica é quase identificada como aquela que está no seu mundo, quem quiser venha. Não. Nós estamos desde já uma mudança de paradigma, ir ao encontro das pessoas. Aos fins de semana, ir às pequenas comunidades que nós não íamos, começar a ir. Na verdade, nós temos a escassez de padres, não é? Porque esta igreja ainda é muito clerical, mas se não for padre, as pessoas não são escutadas, mas temos a evitar todos os esforços para que realmente possamos ir ao encontro das pessoas. Isso já estamos a fazer. E talvez assim possamos passar a nossa mensagem. Que mensagem?
de dizer a este povo que, somos capazes. Dois, não haverá o terceiro, o quarto que virá construir isso, não. Somos nós mesmos que temos que começar a construir. E esta construção começa na nossa casa, na nossa família. É verdade que a família está desestruturada, com essa ida a Portugal, tem provocado, veio provocar ainda mais esta crise, né? Nas famílias, que famílias são monoparentais, muitas vezes as mães sozinhas com os filhos, e essa espécie de poligamia não é, mas é mais de estruturação da família, o que faz com que realmente as crianças não encontrem lá em casa um espaço para que possam ser educados, porque quem educa as crianças, quem deve educar as crianças são os pais, né? Depois a escola deve instruir, né? A igreja aponta essa esperança, essa fé. Se está a falhar a família, está a falhar essa presença paterna e materna. É claro que as crianças depois acabam por não encontrar esses pilares, esses patamares de orientação, não é? De educação, não é? E são capazes de o irmão de 12 anos cuidar do irmão de 6 anos, e o irmão de 12 anos ainda precisa para ele, como é que ele vai transmitir. E tem acontecido muitas situações dessas. A vozinha, coitadinha, que já não pode ouvir a sua vida, que está agora a cuidar outra vez dos netos. Então, acredito que nós vamos procurar, vamos ao encontro das pessoas, vamos transmitir essas mensagens, vamos reunir os jovens, vamos lhes dizer que, afinal, somos capazes e somos nós que temos a incumbência de construir isto para o futuro. Ok, Sua Excelência, num momento como este, eu tenho que fazer colocar-vos esta pergunta. Como é que o senhor caracteriza hoje a relação entre a Igreja Católica e o Estado São Tomense? Sadia, sem crispações, não é? E tem havido uma colaboração sadia, porquê? Porque não se trata de um Estado que esteja a imiscuir-se na vida da Igreja, e a Igreja, até falo das igrejas, da própria religião, da própria igreja, né? Até de forma exagerada, não é? Era um cliente. Mas pronto, não há um governo que eventualmente impeça cada santo mês de viver a sua fé. Então, de forma geral, não é? A relação é sadia, sem grandes complicações. Ok, estamos a falar de 12 de julho, a nossa independência foi justamente em 1975. Onde o senhor estava nesta altura, em 12 de julho de 1975? É possível eu nasci em 22 de agosto de 73, então 75 eu ainda era ali criancinha ainda, não. Talvez em casa sem informações nenhuma sobre. Então não tem nenhuma recordação desta data de 12 de julho de 75. Não tem mesmo. Muito bem. Falamos aqui de uma questão que é essa escassez dos sacerdotes neste momento nesta diocese. Em algumas dioceses, recentemente estava uma Sua Excelência que veio cá dar uma formação em Santo Tomé e Príncipe e falou-nos na comunicação que tínhamos, na entrevista que tínhamos, que na sua diocese apostou-se muito na figura de diáconos permanente. O senhor pensa nisso também? Em ter nesta diocese alguns diáconos permanentes para colmatar, se calhar, este déficit dos sacerdotes na nossa diocese? Colmatar não colmata, porque um diácono permanente não faz o que faz o padre. O diácono permanente pode abençoar, não é? Pode assistir ao matrimónio, batismo, mas depois não pode presidir a Eucaristia. Né? Mas já estamos a pensar seriamente nisso. Até já falei com alguns senhores, eles e as suas esposas, né? Já lhes convidei para aqui e falamos um bocadinho, não é? Então,
Temos isso em vista, embora pode-nos ajudar bastante, porque agora está o padre Fausto de Matos, pároco de Lourdes de férias, e o padre Telmo. Então eu tive que pedir o Silvio que fosse fazer celebração de palavras ali na zona de Placamboa, né? E ele já tem estado lá comigo, já temos ido aí à zona de Amparo, Caixão Grande e Falafeda, e pedir que ele, olha, em vez de irmos juntos, que ele fosse aí para esta zona, não é? Já identificamos alguns nomes, algumas figuras para essa tarefa. Agora, o que é preciso é alguma formação, né? Trata-se de algo que é preciso tempo, que a própria população também se habitue com isso, não é? Porque seria a primeira vez que teríamos nesta fase diáconos permanentes, não é? Então, a necessidade de convocar, formar e depois enviar. Mas é algo que estamos a ponderar seriamente. Muito bem. Para fecharmos, o ato central será justamente no dia 12 de julho. Sua Excelência é convidado a estar presente, estará presente na cerimónia do ato central de 12 de julho? Até agora não recebi nenhum convite para estar presente no ato central de 12 de julho. Só recebi para estar no Palácio, que é na sexta. O central, até agora não sei. Muito bem. Quero deixar uma palavra ao povo santomense alusivo a este festejo. É realmente de agradecer bastante a este povo que caminha conosco, pelo dinamismo, pela alegria que este povo transmite. Um povo que assim fica com a sensação que não precisa de muito para viver. Não quer dizer que não tenha ambições, tem sim, mas que um povo alegre, um povo de festa, um povo alegre. E o povo de festa, povo alegre, é capaz de viver sem eventualmente suicídio. Não se ouve por aí na praça que alguém se suicidou com frequência. Por quê? É esta alegria com que nós vivemos, e esta forma de vizinhança, esta forma da proximidade aqui, depois a esperança e a fé também que caracteriza este povo, não é? Daí que a mensagem vai no sentido de pedir realmente aos têm nas mãos realmente o destino de governar esta pequena nação, que começa a perceber que a nação é pequena, que na verdade que, olha, não temos outro meio, é verdade que os nossos governantes não têm outro meio para enriquecer, mas se a gente, se toda a nação for rica, não é? Acho que é melhor do que só cada um ali, aqui, né, com os seus, com a veração, com os cães lá dentro, com a segurança. A pessoa vive vive em paz, né? Mas se nós conseguirmos desenvolver tudo isto, é uma nação pequena, não é? Cada um com um pouco para viver, com dignidade, não haverá depois a perseguição, não haverá assaltos, não haverá violência, não haverá tudo isto que está a ver, porque a pobreza é que está a desembocar em tudo isto, não é? Porque pronto, temos banana, temos fruta-pão, então falta escoar tudo isto, falta pensar em como é que podemos criar riqueza. Essa parte é que nós temos, né? Que não se admite que não temos fábrica de sumos em São Tomé. Não se admite. Não se admite que não temos uma fábrica para enlatar peixes em São Tomé. Há coisas que não se percebe. Como é que não temos isso? Só frutas, mas não temos como conservar fruta para a época seguinte. Não há frigorífico para conservar frutas. Há coisas que não dá para
É verdade que aos poucos vamos resolvendo algumas coisas, cada energia, porque há coisas que realmente dependem da energia, mas temos painéis solares, também poderia contribuir para fazer, desenvolver esses aspectos mais pequenos, porque às vezes são coisas pequenas. Olhamos para. Eu não cesso de elogiar a SECAB pela iniciativa, não é? Tem estado a dar emprego e esperança a muitos agricultores, não é? Que coisas dessas se alastram mais sectores, não é? Pesca, de fora. Mas porquê? Quer dizer que é possível. Olhando para a SECAB, a gente diz, afinal é possível. Parece que esse país não tem solução, não tem nada a fazer. Não, afinal, você cá para nos dizer, é possível sim. Nós somos capazes sim. Então vamos inspirar-nos da esperteza que já há sobre a SECAB e façamos com que isso chegue aos outros sectores e os nossos engenheiros, os nossos técnicos. Nós temos muitos engenheiros, muitos técnicos. E depois não parar o governo, não parar a política. Que tal explorar bem a área que nós fomos formados? Né? Daí que a mensagem vai nesse sentido. Somos capazes. Somos capazes e às vezes com pouco conseguimos muito. Reciclagem. Essas latas todas, esses vidros todos, para fora não há um pequeno fornozinho para dissolver as garrafas, transformar em qualquer coisa. Mas são coisas assim tão. Não, vemos na internet que há máquina, impõe uma máquina dessas para fora. Por que todas essas latas vão parar na lixeira ali na penha que não há como transformar essas latas, esses vidros, essas garrafas de plástico, de vidros em outros utensílios? Mas as espertezas, né? As espertezas, acredito sim, somos